Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela tem o poder para dividir aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Ela tem o poder para dividir, para gerar em você discernimento. Ela tem o poder para gerar em você um posicionamento para tomar as decisões certas e na hora certa. Fala assim, a Bíblia... Mas fala com a boca, por favor. A Bíblia vai me posicionar no meu dia a dia, da forma certa. A Bíblia é o manual que Deus deixou para a gente, para que a gente possa entender qual que é a vontade dEle para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, nossa pastor, mas você está falando da Bíblia, nossa que coisa, né, papel, Bíblia, papel. Meu lindo, isso aqui tem um poder que você não está entendendo qual que é. A palavra de Deus, quando ela é colocada no nosso coração, e quando a gente mergulha nessa palavra, ela pode até parecer letras e palavras soltas, mas elas só são letras para aqueles que estão mortos, mas para aqueles que estão vivos no Espírito, ela é como uma palavra de vida que entra no nosso ser e nos traz vida em abundância. A palavra de Deus, ela não é um brinquedo. A palavra de Deus, ela não é uma coisa que você compra no Walmart, usa e depois joga fora. A palavra de Deus, ela é um manual de Deus, é a palavra viva e eficaz de Deus para nós. Eu lembro quando eu comecei, eu acho que eu já contei isso para vocês, mas foi ano passado, então eu vou contar de novo. Quando eu comecei a gostar muito assim de ler livro, eu li uns livros que não eram de teologia, nada disso, tudo mais. Aí eu depois comecei a ler uns livros um pouquinho melhor. Mas todo livro é bom, né? A minha esposa está ali no Kindle, né? Comprou um Kindle, ela leu, que foi 8 livros em um mês? 11? Até hoje? Até hoje 11 livros foi bastante, esse ano. Olha só. Minha mulher é intelectual, meu lindo. Não me corrigiu ainda, 8 não, 11. Desde o Natal. Natal é esse ano. E o que eu ia falar? Lembrei. E aí, uma vez eu estava tentando entender o porquê, né? Por que ler um livro? Por que ler? Né? Por qual motivo ler um livro? E aí eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: Lorenzo, tem como você conversar com o Steve Jobs? Tem como conversar com o Steve Jobs? Por quê? Né? Já foi, né? Não tem como. Mas o Steve Jobs deixou um livro. E aí se você lê o livro do Steve Jobs, você vai ver naquele livro todos os pensamentos que ele tinha, todas as ideias que ele tinha. Você vai ver naquele livro o que o Steve Jobs queria fazer. Lorenzo, tem como você... Deixa eu pegar uma outra pessoa muito boa aqui. Me ajuda. Felipe. Mas o Felipe eu consigo conversar. Me ajuda alguém que eu não... Qual uma pessoa que você tem um sonho de conversar? Ayrton Senna. Michael Jackson. Quantos aqui conhecem Ayrton Senna? E aí você queria ter um momento com Ayrton Senna. Só que você não conseguiu, primeiro porque ele era muito famoso, você não conseguia chegar até ele. E segundo, porque ele é de uma outra época, né? Ele não está mais entre nós. Mas, vamos supor que o Ayrton Senna deixou um livro. E aí todo mundo compra esse livro do Ayrton Senna. O que vai estar escrito nesse livro? Os pensamentos dele. Vai estar escrito o que no livro? As táticas dele. Vai estar escrito o que no livro? As estratégias que ele usou. Eu imagino se o Ayrton Senna deixasse um livro de como ele corria tão bem, de como ele ganhava sempre, todos os outros
competidores teriam comprado o livro do Ayrton Senna para poder aprender como que ele fez. Aí eu falei, entendi, maravilhoso. Aí ele virou para mim e falou assim: existe um Deus que criou o céu e a terra, e Ele podia fazer todas as coisas. E aí Ele foi lá e decidiu deixar um livro para você poder conhecer todos os seus pensamentos e todos os seus mistérios. Existe um Deus que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que nós temos certeza e convicção de que Ele é real. E Ele falou para eu poder me relacionar com o meu filho e com a minha filha. Eu vou deixar um livro para eles poderem mergulhar naquilo que eu preparei para eles poderem entender os sonhos que eu tenho a respeito deles, para eles entenderem a identidade que eu tenho sobre eles, para eles entenderem o propósito que eu tenho sobre eles. Meu lindo, minha linda, Deus deixou um livro para você poder mergulhar. E toda vez que a sua Bíblia abre, é porque Deus está querendo falar com você. Você pode abrir em Gênesis ou até em Apocalipse. Deus está querendo falar com você, porque se Ele deixou isso aqui, é porque existe algo especial aqui dentro de Deus para a sua vida. Se Ele deixou isso aqui para nós, não foi por acaso, não foi por brincadeira, porque o nosso Deus não brinca. O nosso Deus, Ele é Deus, e Ele não está brincando de ser Deus. Ele deixou algo para nós que é precioso, assim como nós estávamos cantando aqui, que existe algo de precioso dentro de nós, que é Cristo. Ele deixou esse Cristo revelado, para que toda vez que nós abríssemos essa palavra, Deus pudesse falar com a gente. Fala para a pessoa do seu lado, Deus fala quando a sua Bíblia abre. A Bíblia vai deixar claro em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a palavra. E a palavra, a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Talvez na sua versão vai estar dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu te faço uma pergunta: qual é a palavra de Deus? Cristo. Jesus é a palavra de Deus. E toda vez que nós olhamos para as Escrituras e nós olhamos para a Bíblia, Deus Ele está querendo gerar em nós a palavra de Cristo. E é essa palavra que vai fazer a gente estar firme nos momentos de dificuldade. É essa palavra que vai fazer a gente estar de pé em momentos de fraqueza. É essa palavra que vai fazer nos seus dias tristes, nos seus dias ansiosos, que vai trazer refrigério sobre a sua vida, que vai trazer consolo sobre a sua vida. É essa palavra que talvez em um dia que a depressão ela tentar bater na porta, é essa palavra que vai atender essa porta, porque ela vai estar queimando dentro de você. É num dia que você estiver cansado, é num dia que você estiver exausto, e o cansaço bater na porta, é essa palavra que ela vai abrir a porta, e ela vai falar: aqueles que confiam no Senhor, eles andam, mas eles não se cansam, eles correm, mas não ficam fatigados, porque a palavra está dentro deles. Nós somos uma geração que a palavra queima dentro de nós. Nós somos uma geração que nós vamos andar e não vamos ficar cansados. Eu não aguento adolescente cansado. Eu não aguento. Adolescente e jovem cansado, para mim, não existe. Não existe. Olha para a pessoa e fala: você está cansado? Manda ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Adolescente e jovem, é proibido estar cansado. E principalmente adolescente e jovem, que tem a palavra de Deus aqui dentro, porque eles vão caminhar e não vão se cansar. Eles correrão e não ficarão cansados nem exaustos. Eles continuarão com vigor. Eles pregarão a palavra. Eles serão cheios do Espírito Santo. E todo ambiente que eles entrarem, a escola vai ser transformada, a casa vai ser transformada, a família vai ser transformada, os pais vão ser transformados, porque nós carregamos a palavra de Deus dentro de nós.
Você pode aplaudir a Jesus, aleluia. Mas sabe qual que é um problema que a gente tem? É que a gente não ouve a voz de Deus. A gente prefere ouvir a nossa própria voz. A gente ignora a voz de Deus. E a gente ouve o nosso próprio desejo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus fala alguma coisa para você, será que é Deus falando mesmo? Ou será que é você querendo cumprir com a sua própria vontade? Quando você ouve Deus falar com você, será que realmente é Deus que está trazendo esse direcionamento para você? Será que realmente é Deus que está trazendo essa abertura, essa direção para você poder seguir? Ou será que é algo da sua cabeça? Ou será que é algo que você, na verdade, queria estar fazendo? Porque um problema que a gente tem é que, primeiro, a gente terceiriza para outra pessoa ir onde Deus chamou a gente para ir. Mas o segundo problema que a gente tem é que a gente arruma uma desculpa de que Deus falou para fazer a nossa vontade. Pastor, mas Deus falou para eu fazer isso. Aí você abre a Bíblia, igual ele estava falando, né? A Bíblia é viva, eficaz, né? Ela toca no nosso profundo ser, mas ela traz discernimento e sabedoria sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, tem gente que fala que Deus falou, mas quando abre a Bíblia, não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando. Tem gente que está falando que Deus falou, mas quando você abre as Escrituras, Deus ele nem abriu a boca sobre isso. Deus ele não falou nada sobre isso. Deus não liberou nada sobre isso. Então a gente precisa tomar o cuidado. Tem gente que por causa de frustração ou por causa de dor, tenta se mover para lugares que Deus ainda não falou para você ir. É porque você está frustrado, é porque você está machucado. É porque você não quer se curar. É porque você não quer passar por um processo de ser transformado. Então você coloca uma desculpa de que Deus falou para você sair desse lugar e você fingir como se aquilo ali nunca existiu. Mas Deus está usando as coisas para poder trabalhar em você. Mas se você foge do processo, Deus não consegue trabalhar em você. Porque você não está se movendo pelo que Deus fala. Você está se movendo pelo seu próprio desejo. E nós não vamos ser uma geração que se move pelo próprio desejo. Nós vamos ser uma geração que se move por aquilo que Deus fala. Nós vamos ser uma geração que se move pela palavra. Amém? Aplauda Jesus por isso. Aleluia. Jesus deixa claro. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Então o segredo, olha que legal que Jesus deixa para a gente, olha a dica que Jesus deixa. O segredo para vencer a aflição não é fugir dela. O segredo para vencer a adversidade não é fugir dela. O segredo para poder vencer o problema não é fugir dele. Qual que é o segredo? Sorrir. Ele falou para se alegrar. Porque aí quando você sorri, você entende que isso faz parte do processo. E aí você confia mais no Deus que você serve do que na situação que está acontecendo sobre você. Porque aí você agora quando sorri e fica alegre em meio à aflição, é como se você estivesse falando, capeta, vem para cima de mim porque aqui você não vai aguentar nada. É como se você estivesse falando, inferno, vem para cima de mim, porque qualquer coisa que você colocar no meu caminho, eu vou abrir um sorriso maior que meu rosto, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que trabalha a meu favor, porque Deus ele está junto comigo, então aquilo que Ele começou, Ele também é fiel para poder terminar. Mas se você começa no meio de um problema, de uma aflição, reclamar, se no meio de um problema, uma aflição, você começa a dar chilique, a gritar, a espernear, é como se você estivesse falando, Deus, eu não confio naquilo que você está trabalhando. Deus, eu não confio naquilo que você está fazendo. Pastor, mas essa situação aconteceu comigo. Eu não estou aguentando mais. Eu não quero nem mais vir para a igreja. Pastor, as pessoas da igreja me machucaram. Você está na igreja por causa de pessoas ou por causa de Cristo? Você está na igreja por causa de pessoas ou por causa de Deus? Porque se você entrou aqui por causa de pessoas, deixa eu te dar uma boa notícia. Pessoas são imperfeitas,
Mas se você entrou aqui por causa de Deus, Ele vai continuar te fazendo ficar de pé, Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar, Ele vai trabalhar ao seu favor, porque a sua confiança não está nas pessoas, a sua confiança não está em você, mas a sua confiança está no Deus que você serve, está no Deus que é acima de todas as coisas. Filipenses capítulo 2 vai falar que, porque Jesus foi obediente até a cruz, o nome dele está acima de todo outro nome. O nome de Jesus foi colocado no mais alto lugar. Então a nossa confiança não está em nós, mas a nossa confiança está em Deus.